Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom com vocês? Professor Augusto falando, trazendo aqui mais um conteúdo sobre a Idade Média. E eu trouxe esta tela mais uma vez, tendo em vista que vocês já viram quando assistiram lá aquele vídeo de introdução sobre esse assunto, para que vocês se norteiem, tá? Então olha só, eu estou trabalhando a Idade Média Ocidental, a Idade Média na Europa, tá? Tendo em vista que a parte oriental quem trabalhou foi o professor Adriano, e dentro dessa Idade Média Ocidental, o que eu ainda estou trabalhando, que é um longo percurso, é a Alta Idade Média, sem titubear. A Alta Idade Média, tchutchucos, vocês sempre vão guardar como período de formação e organização do feudalismo, tá? É aquele período que vai do século V, com a queda do Império Romano Ocidental por conta dos bárbaros, até o século X, XI mais ou menos, que é quando a gente começa a perceber o início da decadência do feudalismo. Ok? O que a gente já estudou até agora? Nós estudamos os reinos bárbaros, eu expliquei inclusive como era a maneira em que eles se organizavam, a estrutura política, econômica, social, religiosa, beleza? Expliquei para vocês também o Reino Franco, trabalhando bastante, cuidado, tá? Que o Reino Franco ele foi o responsável pelo que nós chamamos de aproximação com a igreja. E ao mesmo tempo, tanto quando eu trabalhei reinos bárbaros, como eu trabalhei Reino Franco também, eu fui destacando elementos que futuramente iriam fazer parte do feudalismo. Exemplos para quem está perdidão: o beneficium, o comitatus, a prática da agricultura, um certo aspas abandono do comércio, a fragmentação, tá certo? E nas aulas dessa semana, tchutchucos, ainda dentro desse contexto da Alta Idade Média na Europa, na Idade Média Ocidental, eu vou trabalhar com vocês o que foi o feudalismo, tá? Aí eu coloquei aqui já alguns elementos que vocês têm que guardar. Falar de feudalismo, tchutchuco, sempre se fala de uma decadência comercial, até porque o feudalismo ele era agrário, beleza? Falar de feudalismo é falar também de política fragmentada. O que a gente vai ter é um fortalecimento dos poderes locais, que é o que vocês chamam senhores feudais, tá legal? E trabalhar também feudalismo, pessoal, é entender que a igreja ela fazia parte de toda a estruturação da cultura desse período, e a gente vai tratar a cultura como uma cultura teocêntrica, beleza? Então atenção, eu vou trabalhar toda a Idade Média Ocidental com vocês agora, abordando o feudalismo, tchutchucos, em duas aulas, tá? Então muita atenção nessas duas aulas para vocês entenderem o que era e como se organizava o sistema feudal. Beleza? Vamos direto às características? Então vem comigo. Tchutchucos, tchutchucas. Primeira grande característica do sistema feudal é a política fragmentada. Significa o seguinte, depois eu vou melhorar. Significa que quem tinha poder de fato e comandava a política da Europa nesse momento eram senhores feudais. Já pode melhorar. Pode destacar que senhores feudais eram senhores donos de terra. Bacana? Outra coisa importante, tomem cuidado quando vocês falam de donos de terra, por quê? Porque naquela época, dono de terra, de fato, eram aqueles que recebiam de um rei, ou recebiam de um suzerano, tá? Vocês vão entender com o tempo, mas não é ter terra por ter terra, é ter terra e ela foi passada, ela foi doada, beleza? Segunda característica, sistema feudal é um sistema de ruralização da sociedade e da economia. Vem comigo. Quando eu falo de ruralização da sociedade e da economia, eu já estou, peço até para vocês anotarem, indicando que o coração do sistema feudal era o feudo. Hã? Feudo, a propriedade rural, é ali no feudo que se desenrolam as questões sociais, é ali no feudo, lógico, que se pratica a economia desse momento, que é a economia rural, tá? Agora, tomando cuidado, por quê? Porque muita gente fala dessa ruralização e enche o peito para falar. Então não havia cidade, né, prof? Não, tá errado. Existiam as cidades sim,
Só que as cidades, elas não eram importantes como foram nesse momento as propriedades rurais, os feudos. Sabe por quê? Porque todo mundo acompanhou comigo que quando se fala da formação do sistema feudal, fala-se de um momento muito caótico, né? Começando lá com as invasões bárbaras no Império Romano, que já estava decadente, né? Já estava se ruralizando. Logo em seguida, a gente fala de um sistema feudal que está começando a se formar com os reinos bárbaros, que eram inimigos entre si. E a gente não pode deixar de mencionar aqui os fatores externos, pessoal, dentre os quais o que a gente destaca que contribuiu muito para a ruralização, as invasões muçulmanas na Península Ibérica e os ataques dos sarracenos, que eram piratas islâmicos ali no litoral sul da Europa. Tá legal? Mas a priori, guardem que quando eu falo do sistema feudal, eu falo de um sistema rural. Bacana? Outra característica, vem para cá. A existência de uma sociedade, tchutchucos, com muito laço de dependência. E eu coloquei no plural por quê? Porque vocês vão compreender que na sociedade feudal vocês têm dois tipos de dependência, dois laços de dependência. O primeiro laço de dependência é o vertical, que é o que todo mundo conhece, é a dependência, por exemplo, do senhor feudal com o camponês. E o segundo laço, que está mais ligado à política, é o laço de dependência horizontal. É a dependência que se estabelecia de um senhor feudal com um outro. Mas, prof, eu sempre estudei que nessa época os senhores feudais eram rivais. Sim, a época da Alta Idade Média é uma época meio complicada, porque havia sim rivalidade entre os senhores feudais. Por quê? Porque a terra é o bem mais precioso, né? Só que, para impedir a generalização do caos gerado por alguns conflitos e, ao mesmo tempo, para fortalecer o poder de um ou outro senhor feudal, era muito conhecido uma coisa chamada de relação feudo-vassálica. E essa é uma relação horizontal. Calma, que eu ainda vou explicar. Tá legal? Então guardem a terceira característica do sistema feudal como uma sociedade criada em cima de dependências, tá? Eu coloquei aqui como laços de dependência. Beleza? Vai lá para a quarta característica, tomem muito cuidado, economia de subsistência. E quando eu falo de economia de subsistência, pessoal, qual que é o cuidado que vocês têm que ter? Vocês têm que entender que a economia, como era rural, ela dependia demais de fatores climáticos e de terras que eram muito complicados, tá? Eu não posso falar de uma Europa que tinha um bom fator climático, uma divisão clara das estações e por isso a agricultura prosperava sempre. Eu não posso falar de solos que eram muito férteis, solos que eram muito bem trabalhados. Aqui nessa época, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma economia tão frágil que a gente sempre diz que ela foi para a subsistência porque não tinha excedente. Era uma economia voltada para a existência do feudo, tá? Então olha só que coisa interessante. É um cuidado para vocês tomarem para tentar identificar o seguinte: não havia o excedente, então isso era uma das explicações para pouca prática comercial. O comércio, quando era feito, ele era feito para completar caso houvesse uma necessidade ou caso houvesse um excedente, a economia de um feudo, tá? E por outro lado, eu também não posso falar de uma economia rural que era agradável a todos. Não, era muito comum ciclos de fome, era muito comum senhores brigarem com outros senhores por conta da terra, porque precisavam de terras férteis, tudo bem? Então, a economia de subsistência é uma economia para a existência do feudo e era muito parca, era muito frágil. Joia? E a última característica que vocês vão aprender durante as aulas. A ideologia era cristã católica, pessoal. Então a gente já pode identificar com toda certeza, e vocês já vão destacar, a Igreja Católica como sendo a grande mantenedora da cultura, a grande mantenedora da religião, da ordenação social. Isso tudo por conta da ideologia cristã católica. Muitos devem estar se perguntando: isso tem relação com a Igreja Católica que se manteve sempre de pé, associando-se aos bárbaros, leia-se francos? Sim,
a gente percebe que a Igreja Católica ela se mantém durante o sistema feudal por conta do que vocês já estudaram lá na época do Reino Franco. A Igreja Católica sempre se apoiou na estrutura franca, ou seja, sempre fez aliança com os francos e vice-versa. Então não à toa, toda a ideologia, toda a cultura e toda a produção, até mesmo vamos destacar jurídica, era ligada à Igreja Católica. Beleza? Então, do fundo do coração, tchutchucos, quando você fala do sistema feudal, vocês entenderam que vocês falam, na verdade, de um modo de produção, é o modo de produção feudal, modo de produção que tem política fragmentada, existe uma ruralização, uma sociedade toda dependente, uma economia de subsistência e uma ideologia católica. Beleza? Agora, da onde nasceu tudo isso, pessoal? É por isso que eu sempre digo para vocês que as aulas mais importantes quando se fala de Idade Média Ocidental estão lá no começo. Quando a gente trabalha o fim do Império Romano, com as invasões bárbaras, a formação dos reinos bárbaros e as suas características, e em seguida a estruturação e consolidação do Reino Franco, tá aí. Tudo isso aí que a gente estudou lá atrás, tchutchucos, é o que demonstra a origem do sistema feudal. Mas para a gente agora, o sistema feudal, eu falei para vocês na introdução, é um sistema híbrido, né? É um sistema híbrido, colocando na cabeça tudo que vocês já aprenderam nas aulas anteriores, porque é uma síntese cultural, é uma mistura de duas culturas. A cultura invasora, a cultura bárbara germânica, e a cultura invadida, agredida, que é a cultura romana. Então vem cá, o que cada cultura ou cada povo deixou para fazer uma síntese e criar esse sistema híbrido que é o sistema feudal? Está aqui. Tchutchucos, os bárbaros contribuíram com a economia agropastoril. A gente viu que os bárbaros eles davam muito mais importância à agricultura e ao pastoreio em detrimento do comércio. Isso é um dado cultural, é uma característica deles. Beleza? Outra coisa, os bárbaros eles contribuíram com a prática do beneficium e comitatus. O que vem a ser isso? A doação de terras e a recepção da lealdade. Reparem, quando eu trabalhei os francos, eu falei que era muito importante a prática do beneficium e do comitatus. Por quê? Porque você, rei, acaba ganhando mais lealdade e fortalecendo as estruturas militares e políticas do império ou do Reino Franco. Beleza? Então, de novo, beneficium e comitatus são doação de terra e lealdade. Bacana? E terceira contribuição dos bárbaros está aqui, ó, direito consuetudinário, o direito oral. Prof, oral no sentido de que era só oral mesmo, não era escrito? Não propriamente, mas eu falo de um direito tradicional. Um direito que era criado, sim, em cima de tradições locais, em cima de tradições, por exemplo, bárbaras ou bárbaro-romanas, entenderam? E um destaque que a gente dá é a ideia de que, quando o senhor feudal ele se assenhorava de um feudo, ele era o próprio direito, ele era responsável pela criação da justiça. Entenderam? Então tá aí, essas foram as contribuições bárbaras. Vamos olhar agora as contribuições romanas? Então vem cá. A primeira grande contribuição romana para a criação do sistema feudal, tchutchucos, é o sistema de colonato. Para quem não lembra, volta lá, período do Baixo Império Romano, e lembra que quando faltou escravos por conta da ausência de expansão, isso foi um problema para a economia romana? Uau, é nesse momento que nasce o sistema de colonato, que é um sistema de arrendamento. É quando você coloca um camponês para trabalhar nas suas terras, ou um indivíduo para trabalhar nas suas terras, só que para continuar morando lá, ele faz o quê? Ele paga com trabalho, ele paga com a produção, tá certo? Outra contribuição é um sistema de clientela. O que é o sistema de clientela? É o sistema de dependência. Uma vez criado o sistema de colonato, nasce a dependência de quem com quem? Do dono da terra com aquele que trabalha. E é uma coisa interessante porque o sistema ele tinha mão dupla, né? Tanto um quanto o outro dependiam demais entre si de produção, de proteção.
E é bacana a gente destacar que nessa questão de clientela, o que você vai ter, como vocês já sabem, são as dependências. Beleza? Segunda contribuição dos romanos, pouca gente sabe, são as vilas romanas. As vilas romanas, elas nasceram praticamente do sistema de colonato e clientela e foram se fortalecendo conforme haviam as invasões bárbaras. Mas traduzindo, o que são vilas romanas? Vilas romanas são propriedades, o que a gente pode falar que hoje seria o equivalente a fazendas, tá? E essas propriedades, elas produziam tudo o que precisavam. Então ali elas tinham, por exemplo, um pequeno local de artesanato, o local onde você tinha o plantio, a localidade onde você fazia também o acerto de alguns instrumentos, tá? Então essa é a Vila Romana. Para quem já está associando, a Vila Romana é o feudo, beleza? E para finalizar, todo mundo sabe, uma última contribuição dos romanos foi o cristianismo. Ora vejam, senhores, lá no período em que o Império Romano passava pela crise, ou seja, no Baixo Império, lembra que eu comentei com vocês que alguns imperadores foram se ligando ao cristianismo? Aí a gente destaca lá, por exemplo, Constantino. Logo em seguida a gente pode pegar o exemplo de Teodósio. Esses imperadores, eles faziam parte da essência de que, se você não pode vencer o seu inimigo, que era o cristianismo, que estava crescendo, se popularizando, você tem que fazer o que então? Se juntar a ele. Então, quando foram lançados lá o Edito de Milão, o Edito de Tessalônica, esses foram documentos que protegeram o cristianismo, aproximaram o Estado romano do cristianismo, e quando os bárbaros vieram e tomaram conta dessa região, eles acabaram dando de cara com essa instituição que não havia quebrado. Qual era a instituição que representava o cristianismo? A Igreja Católica. Tá certo? Então tá aí, tchutchucos, olha só, o que vocês têm que perceber é que o modo de produção feudal, ele na verdade é híbrido, né? Ele é resultado do encontro de duas culturas. Entenderam? Vamos então agora para o feijão com arroz? Então vem cá. Pessoal, primeiro feijão com arroz clássico para vocês entenderem o sistema feudal é a economia. Falar da economia feudal, vem para cá, é falar de uma economia basicamente agrária, em que você tem alguns complementos, como por exemplo a atividade pecuarista. Mas tome muito cuidado, já chamei a atenção de vocês, porque esse basicamente agrária era para subsistência. E quando eu falo de subsistência, eu tenho que lembrar dos fatores que levaram a isso. É subsistência, primeiro fator, por conta do clima e do solo da Europa. É subsistência, segundo fator, por conta da cultura bárbara germânica. É subsistência, porque a população estava no campo, devido lá às próprias invasões bárbaras, depois aos ataques sarracenos. Tá legal? Então, basicamente agrário, economia agrária e de subsistência é o primeiro ponto da economia. Joia? Segundo destaque, segundo ponto, economia tendo como unidade principal, já que eu mencionei a agricultura, o feudo, não é? E da onde vem a palavra feudo, pessoal? Feudo vem basicamente de o que eles têm como sobrevivência, tá? Então o feudo ele era a terra, ele podia ser qualquer bem ligado à terra. E para vocês entenderem uma coisa interessante, o feudo, pessoal, ele era sempre caracterizado como a propriedade agrária, porque isso faz parte daquela relação de benefício e comitatus. Era sempre doado de um senhor para outro, no caso começando de um rei para um militar, um chefe militar, beleza? Vem cá, dá uma olhadinha nisso aqui, pessoal. A economia, ela era baseada no feudo, e aqui eu trouxe uma representação artística de um típico feudo desse período. Olha, primeira coisa importante que vocês vão guardar. Nessa propriedade, tchutchucos, havia sempre uma divisão racional, depois eu vou explicar lá voltando no slide, das terras, tá? Você tem uma primeira divisão que é chamado manso senhorial, eram as terras que o senhor feudal usava para morar e para explorar. Uma segunda divisão, que é o manso servil, e nesse manso servil você tem as terras que o camponês trabalhava e usava para moradia. E uma terceira divisão, tchutchucos, era o manso comunal.
eram terras de uso comum, tanto do senhor como do servo. E aí a gente destaca, dentro desse manso comunal, o pasto para pecuária, você tem também o moinho, o bosque, tá joia? Agora, olha para isso aqui. Tchutchukos, à direita de vocês eu destaquei uma prática dentro do feudo para demonstrar o quanto eles eram autossuficientes, que é chamado de rotação trienal. O que é a rotação trienal? Era uma prática que você naquele momento tinha disponível para poupar o solo. Esse solo era importante ser poupado porque você utilizava sempre e ao mesmo tempo servia para você variar a produção. Como é que funcionava? Vem comigo. Tchutchucos, dentro de um manso servil, ou até mesmo dentro de um local de plantio do manso senhorial, você dividia as terras em 3 partes, tá? Vou trocar a caneta para ficar mais compreensível para vocês aqui. Uma primeira parte, que a gente vai chamar de campo 1, uma segunda, campo 2, e uma terceira, campo 3. Por que eles faziam essa divisão? Porque num primeiro ano, o campo 1, por exemplo, ele podia fazer o uso para agricultura. E nessa agricultura plantar trigo, tá? O campo 2, ele podia ficar descansando. Ele ficava lá sem plantio algum, aguardando. E o campo 3, pessoal, ele era utilizado para pecuária. Assim também como podia ser utilizado para uma outra prática de agricultura, por exemplo, a cevada. Então o que acontecia? 2 áreas eram utilizadas para exploração, tipo o campo 1 e o campo 3, e o campo 2 ficava descansando. Tudo bem? O que acontecia em seguida, tchutchucos? Vou apagar para vocês compreenderem. Acontecia de que no ano 2, no segundo ano, você fazia uma inversão. Olha só que coisa interessante. No campo 1 você tinha a pecuária, ou por exemplo a cevada, vamos colocar. No campo 2, que estava descansando, você vai fazer a prática de uma agricultura como por exemplo o trigo. E o campo 3 ficava descansando. Entenderam? Perceberam como eles fizeram uma rotação? O campo 2 que estava descansando planta e o campo 3 que estava plantando descansa. E assim, tchutchucos, eles seguiam no próximo ano. Vamos lá, vamos apagar para vocês entenderem. No ano seguinte, o que eles faziam? No terceiro ano, eles deixavam o campo 1 descansando, o campo 2 na prática de pecuária ou cevada, e o campo 3, pessoal, plantando alguma coisa como, por exemplo, o trigo. Então vocês perceberam que ao fim de um terceiro ano, todas as terras teriam passado por um descanso? Então isso era a rotação trienal. Percebam, a rotação trienal ela possibilitava pelo menos a existência de uma produção constante para o feudo. Não à toa a gente fala que isso é para demonstrar que existe uma economia autossuficiente. A produção para o feudo era autossuficiente porque bastava para ele. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, podia rolar o seguinte: uma superprodução, aconteceu de ter um excedente, e quando tinha o excedente, o que era praticado? Exato, a atividade comercial. O senhor feudal ele autorizava que o camponês, lógico, sob a supervisão dele ou de algum funcionário, vendesse o excedente de produção ou pudesse fazer a troca, tá? E podia acontecer também, tchutchucos, por conta de uma inversão climática ou de um problema do solo, de nada ser produzido. E quando nada era produzido, o comércio entrava em cena mais uma vez como um complemento. Entenderam? Então tá aqui, pessoal, essa visão artística que vocês tiveram do feudo está demonstrando o que ele era, a propriedade rural, a divisão, que daqui a pouco eu vou melhorar, e o terceiro ponto, o mais interessante, é a existência da rotação trienal. Tá certo? Então volta lá. Galera, então o feudo ele era autossuficiente, porque dentro dessa questão autossuficiente, o que vocês têm que compreender é que o feudo ele produzia geralmente para si mesmo. Tá legal? Vamos olhar a próxima característica da economia. Economia com utilização do trabalho servil, pessoal. Tomem cuidado. Dentro do sistema feudal, você não tem a utilização da escravidão. É errado.
Quando eu for falar de sociedade, eu vou melhorar. O que você tem é a utilização de um camponês como servo, aquele camponês que tem obrigações, dentre as quais o que vocês já podem destacar é a de produzir. Beleza? E para finalizar, economia com a existência de um comércio, sempre como atividade secundária, como por exemplo numa época de carestia, numa época de superprodução. E o detalhe interessante é que devido à ausência de moedas de forma constante, o comércio geralmente era feito por escambo. Tá legal? Então esses são os 4 pontos da economia. Agora eu vou chamar a atenção de vocês para o feudo, pessoal. Sendo o feudo a unidade principal de toda a existência da economia feudal, ele tinha uma divisão. Era uma divisão que possibilitava, pessoal, a exploração racional do território e, ao mesmo tempo, determinava onde cada qual tinha que atuar. Quando eu falo cada qual, são os elementos da sociedade. Tá certo? Então vem cá. A primeira parte do feudo é chamado de manso senhorial. Olha que nome interessante, né? Também conhecido como domínio ou reserva. O manso senhorial não eram só as terras onde o senhor morava, tá? Era também o conjunto de terras que eram exploradas pelo próprio senhor. Mas, prof, o senhor trabalhava? Não. Eram terras exploradas pelos servos, mas o senhor é que utilizava toda a produção de lá. Tá legal? Segunda divisão, pessoal, é chamado manso servil. Sim, pertence ao feudo, é do senhor feudal, mas eram as terras em que o servo morava, habitava, e terras também que eram exploradas por esses camponeses, porém sempre ligado a obrigações. Como assim? A parte da produção que saía daqui, tchutchucos, tinha que ser entregue para o senhor feudal. Tá legal? E a última das terras, pessoal, era chamada de terras comunais ou manso comunal. Eram terras de uso coletivo, pessoal. Eram terras que podiam ser utilizadas e exploradas tanto pelo senhor como também pelo servo. Lembrando, não é o senhor que explora, é ele mesmo indo lá, mas via servo. Aqui o que vocês encontrariam? Pode colocar, tá abreviado. Bosque, vocês encontrariam pasto, vocês poderiam encontrar também um rio para pescagem, tá legal? Então essa é a economia e essa é a divisão de um feudo. Vamos avançar? Vai lá, pessoal. Sociedade, o clássico dos clássicos, cobrado em qualquer prova de vestibular, em qualquer prova que vocês forem fazer. Tchutchucos, a sociedade feudal ou medieval europeia, primeira coisa que vocês têm que guardar sempre é de caráter estamental. Traduzindo, ela tinha lá os seus estamentos, como vocês estão vendo aqui embaixo, clero, nobreza e camponeses, porém com pouquíssima mobilidade. Então ela tem um caráter estamental, por quê? Porque geralmente era engessada, era fisicamente parada. Galera, quando eu falo da pouca mobilidade, eu falo o seguinte: geralmente, quando havia mobilidade dos camponeses e da nobreza para o clero, mas não havia, por exemplo, a possibilidade de um camponês virar nobre. Entenderam? Então esse é o ponto que vocês têm que guardar, de caráter estamental com pouca mobilidade. Boa, boa? Vem aí a primeira característica forte e marcante da sociedade. Grifa muito. Era com forte dependência vertical. Quando eu falo de forte dependência vertical, pessoal, eu estou falando nesse sentido aqui, ó. No sentido de que você tem a dependência das altas camadas em relação às baixas, exemplo, clero para camponeses, assim como também o inverso dos camponeses para o clero. Tchutchukos, é interessante porque essa forte dependência vertical tem toda a relação com essa sociedade de pouca mobilidade. Ela era tão engessada, ela era tão fisicamente estável, estática, que a dependência era uma maneira de você perpetuar a forma como essa sociedade se estruturava. Mas outra, pessoal, olha só que característica interessante, o aspecto trifuncional, e é a característica que eu vou pedir para vocês mais destacarem. Tchutchucos, a sociedade medieval feudal europeia era uma sociedade composta por 3 elementos: o clero, a nobreza e os camponeses, tá? E era funcional porque cada uma das camadas tinha a sua função. Isso tudo estabelecido pela Igreja Católica, tá?
A primeira camada, a camada do clero, ela tinha como função a oração. Os caras oravam, eles passavam adiante a palavra de Deus. Beleza? A segunda camada, a camada da nobreza, tinha a função de combate. Eles defendem a palavra de Deus, eles combatem aqueles que não creem em Deus. E a última camada, a mais importante, é a que chamamos de camponeses. A camada pessoal dos camponeses era a camada daqueles que trabalham, aqueles que sustentam os que oram e os que combatem. Entenderam? Então, numa tradução muito simples, pessoal, como é que a coisa vai ficar? O clero difunde, a nobreza defende e os camponeses sustentam, tá? Então, difundir, defender e sustentar eram os elementos clássicos dessa funcionalidade das camadas dentro do sistema feudal. Bacana? Agora, vem cá. Tchutchucos, a gente tem que dar uma mergulhada em cada camada para tomar cuidado, porque elas tinham também uma ordenação. Olha que coisa interessante. O clero, ele era ordenado em alto e baixo, tá? Quem que é o alto? O alto é o alto escalão da Igreja Católica. Cardeais, bispos, arcebispos, tá? E o baixo é o baixo escalão, aqueles mais próximos dos pobres, dos camponeses, como por exemplo, padres, freis, tá certo? Olha só aquela pouca mobilidade. O alto clero geralmente vinha da nobreza, tá? E o baixo clero geralmente vinha do campesinato. Bacana? A nobreza, ela tinha uma divisão, pessoal, mais ou menos assim. A nobreza tradicional e a nobreza de espada, tá? Só que isso vai aparecer mais no finalzinho da Idade Média na Europa. Então aqui eu não coloquei a subdivisão, porque a priori, como todos os nobres tinham a função de defesa, de defender, eles eram cavaleiros, eles eram guerreiros. Bacana? E aí vem a parte mais importante. Tinha sim uma divisão entre os camponeses que era o seguinte: servos, aqueles que serviam. É nisso que eu vou juntar o que eu comentei lá na economia. O servo, pessoal, é aquele indivíduo que está preso à terra. Por que ele não pode ser chamado de escravo? Porque sendo preso à terra, ele tem direito à própria vida. Entenderam? E quando o senhor saía de lá, ou outro recebia as terras, o servo continuava. Ele não era tirado. Entenderam? Tchutchucos, e o outro tipo de camponês que é chamado de vilão, ou são os vilões. Os vilões, eles eram camponeses que tinham mais liberdade. O que se diz? Disse que um dia eles foram proprietários de terra, eles com medo doaram essa terra para um senhor muito forte da região, ou perderam por algum problema, e a partir desse momento eles se tornaram aquele tipo de camponês que podia sair do feudo a qualquer momento. Ele tinha direito à própria vida? Tinha, mas ele tinha também o direito de sair do feudo, de procurar um outro local para morar. E uma outra coisa interessante, eles estavam menos sujeitos a obrigações. Tá legal? E para a gente terminar, pessoal, dentro dessa estruturação toda da sociedade trifuncional, a gente pode colocar o seguinte: clero e nobreza, eles eram senhores feudais, tá legal? Sim, até membros da Igreja Católica tinham terras, boa, mas sobretudo pode destacar que esses senhores, o clero e a nobreza, eles tinham direitos, tá certo? O direito de comandar, o direito de ser acessado e respeitado, boa, boa. A última camada, camada dos camponeses, a gente vai falar que é a camada dos trabalhadores. Eles sustentam, eles trabalham, não é? Mas, sobretudo, pessoal, eles eram aqueles que tinham obrigações em relação aos senhores feudais. Olha só que coisa interessantíssima, pessoal. A primeira das obrigações que a gente destaca, que era simplesmente a obrigação mais importante do sistema feudal, é chamado talha. E o que vem a ser a talha, pessoal? A talha é a divisão da produção. Significa que o camponês produziu nas terras que eram emprestadas a ele, então ele tem que produzir também para o senhor. Então havia uma divisão da produção, e lógico, de forma super injusta, mais para o senhor, menos para o camponês. Beleza? Segunda obrigação, a chamada corveia. E o que é corveia, pessoal? A corveia é o trabalho obrigatório e gratuito que todo camponês tinha que fazer lá no manso senhorial.
Lembra? Exato. Então era obrigatório e gratuito. Esses caras, esses camponeses trabalhavam lá nas terras produtivas, trabalhavam na recuperação da muralha, da casa ou do castelo do senhor, tá certo? Terceira obrigação, super curiosa, pessoal, é chamada mão morta. A mão morta era uma taxa que todo camponês tinha que pagar para receber herança, entenderam? Então, toda vez que morria o pai de um camponês, o filho ele tinha que pagar a mão morta. Era uma taxa para transferência da herança, inclusive até, pessoal, o uso da terra. Bacana? Vai lá para uma próxima obrigação, a banalidade. A banalidade eram taxas que o camponês tinha que pagar para utilizar implementos. Como assim? O moinho, a estrada, o forno, a ponte, tudo era pago, tá? Então essa era uma taxa chamada banalidade. Entenderam? E a última, pessoal, uma das obrigações mais interessantes para comprovar que a Igreja Católica tem muita influência no sistema feudal e ao mesmo tempo também era responsável pela existência dele, é o dízimo. É o famoso tipo de imposto que você paga para a igreja, equivalente a 10% da sua produção. Então veja só que coisa interessante. O camponês ele tem uma qualidade de vida muito baixa, né? Porque só pelo dízimo a gente pode identificar que ele pagava 10% em cima daquilo que ele já havia produzido. E vejam, pessoal, os camponeses, apesar de terem aí essa liberdade, né, o direito à própria vida, eles não tinham uma boa qualidade de vida também por conta do ambiente em que eles moravam. Eram choupanas ou casas muito pobres, com todos os filhos ali dentro, assim também como os animais que você, se tivesse, abrigava dentro da própria casa. Entenderam? Então tá aqui. A gente fecha o ciclo do estudo da sociedade falando das obrigações. Tá legal? Bom, tchutchucos, então vimos aí uma introdução sobre o sistema feudal, acompanhamos como nasceu, acompanhamos os principais elementos, acompanhando principalmente nessa primeira aula a organização econômica e social. Portanto, já estamos prontos para resolvermos aí duas questões. Vamos olhar? Dá uma olhadinha nessa daqui, Fundação Getúlio Vargas, um clássico, e a pergunta tijolada é a seguinte: as principais características do feudalismo eram. Tchutchukos, ele deu aqui feudalismo bem direto, e nisso a gente tem que lembrar o seguinte: economia dentro do feudalismo, a agricultura como sendo de maior relevância, né? A sociedade é uma sociedade dividida em camadas, não é errado falar que é uma sociedade trifuncional, beleza? Aí a gente tem que apontar para essa sociedade trifuncional de caráter estamental. Terceiro ponto, o sistema feudal era um sistema que continha uma fragmentação política. Eu passei para vocês lá na introdução, vocês lembram, né? E por último, a gente não pode esquecer do sistema feudal ou do feudalismo de forte presença religiosa. Aí você destaca lá o teocentrismo, que eu vou explicar na próxima aula, mas já consegue entender que isso é Igreja Católica fazendo o uso da organização, da religião, da cultura, tá certo? Então, com esses elementos, vai lá para a alternativa A, e a A diz assim: sociedade de ordens, economia levemente industrial, unificação política e mentalidade impregnada pela religiosidade. Eu grifei já aqui os dois erros, né? Levemente industrial, nem a sombra de indústria, porque o feudalismo era agrário, em detrimento das atividades urbanas, como por exemplo o comércio, a produção manufatureira, então não chega nem perto de indústria. Olha só, o outro erro também grifei, a A diz unificação política, não é. Isso vai ficar claro na próxima aula, mas por enquanto, pela introdução, a gente sabe que não houve unificação, houve uma fragmentação. Beleza? Então vai lá para B agora. Sociedade estamental, economia tipicamente artesanal, organização política descentralizada e mentalidade marcada pela ausência do cristianismo. Temos aqui dois erros, né? O primeiro erro é quando ele fala tipicamente artesanal. Não, o sistema feudal era rural, agrário, você já sabe. E o segundo erro é quando fala-se de ausência do cristianismo. Errado também,
Nós sabemos que havia uma forte religiosidade e a religiosidade era feita pela igreja e ela defendia o cristianismo. Pula essa, errada também, vai lá para C. Sociedade de ordens, tem até sentido, porque as camadas sociais também podem ser entendidas como ordens. Economia terciária, já está errado, né? Economia terciária é estranho, porque nisso você já pensa numa produção industrial. Competitiva, pior ainda, já vou grifando, até porque a gente sabe que no sistema feudal existia a autossuficiência, não a competitividade. Aí ele diz centralização política, já pode grifar, está errado. Vimos ali o mesmo erro quando se fala de unificação na A. Aqui você tem que lembrar que existe uma fragmentação política ou descentralização política. E por último, olha só que coisa interessante, a C aponta para uma mentalidade hedonista. Mentalidade hedonista, pessoal, é uma mentalidade que valoriza o prazer. Não era. Até por conta de uma igreja católica que prega o oposto, prega a moralidade. Tá certo? Então C não é. Vamos olhar a D? Sociedade de ordens, opa, tem sentido. Economia agrária, puxa, tudo a ver. E autossuficiente, ficou melhor ainda. Fragmentação política e mentalidade fortemente influenciada pela religiosidade. Parece-me que a D tem todo sentido, concorda? Então separa, põe no coração, vai lá para E. Sociedade estamental, bem, até que tem, né? Economia voltada para o mercado externo, opa, aqui nós já temos um erro. O feudo, depois vai ficar até mais claro, mas vocês viram na economia, ele é autossuficiente. Ele é comandado por um senhor feudal interessado em produzir para si mesmo, ou no máximo para alguém que ele deve direito, a um suzerano, mas não é mercado externo, né? Aí ele continua na E dizendo, fragmentação política, tem sentido, e ó, olha o erro, a ausência de mentalidade religiosa, pelo contrário. Então a alternativa correta, suspeitas aqui estão bem claras, é a D de dado. Beleza? Vamos olhar a seguinte, dá uma olhada aqui, ó. Olha aí, tchutchucos, FUVEST, clássico dos clássicos, mais clássico impossível, né? Vai lá, pergunta também uma tijolada. A palavra feudalismo carrega consigo vários sentidos. Como é que você vai pensar? Você vai pensar no feudalismo economicamente falando, lembra? Agrário. Você vai pensar no feudalismo socialmente falando, lembra? Trifuncional. Você vai pensar no socialismo politicamente falando, a política fragmentada. Você pode falar também do feudalismo economicamente associado à religião e pensar na Igreja Católica, também dona de terras. Então você pode perceber que quando se fala do feudalismo, você imagina uma série de sentidos, né? Seja ele econômico, político, religioso, mas continua. Dentre eles, pode-se apontar aqueles ligados ao quê? Aí a mesma reflexão que vocês fizeram na pergunta anterior, na pergunta da FGV. Você lembra lá que o feudalismo tem todas aquelas características? Eu apontei aqui para vocês as características em sentidos. Opa! Então pensando na sociedade trifuncional, na economia rural, na política fragmentada, na relação entre homens e, o mais interessante, na religiosidade cristã teocêntrica, qual é a alternativa correta? Vamos lá? De baixo para cima então. E formas de economias de subsistência pré-agrícolas. É estranho quando fala pré-agrícolas. Pré-agrícolas lembra da pré-história, daquela questão de caça, coleta, pesca. Não tem sentido, né? Vai lá para D. Altas concentrações fundiárias e capitalistas, errado. Para quem assistiu a minha introdução sabe que o capitalismo nasceu lá na Baixa Idade Média, não nesse momento da Alta Idade Média em que eu estou tratando o feudalismo, não é? C. Regimes inteiramente dominados pela fé religiosa, seja ela cristã ou muçulmana. Na verdade está errado quando fala regimes primeiro, porque o feudalismo ele é um modo singular de produção feudal. E o erro mais escandaloso é quando ele fala de fé religiosa muçulmana. O muçulmano é visto como infiel, não é católico, não é cristão. Beleza? Vai lá para B. Relações de parentesco determinadas pelo local de nascimento. Estranho, porque quando a gente fala de parentesco determinadas pelo local de nascimento, a gente lembra de tribo. O sistema feudal não tinha organização tribal. E aí o pior dos erros para esse contexto é quando ele fala sobretudo quando urbano.
Nossa, o sistema feudal não era urbano, a cidade ficava em segunda instância. A cidade só ganha algum destaque quando eu falo de época medieval na Europa, na Baixa Idade Média. Então só sobrou a A. E a A diz: sociedades marcadas por dependências mútuas, vocês viram, isso é muito real, e assimétricas entre vassalos e senhores. Quando ele coloca vassalos e senhores, isso fica muito mais claro na minha segunda aula. Ele está falando da relação entre senhores feudais. Tá legal? Tá aí, tchutchucos. Então a alternativa sem titubear dessa questão clássica da FUVEST é a de AI, se eu te pego. Beleza? Então tá aqui, tchutchucos, a minha despedida. Tarefinha clássica para vocês. Não precisa mandar por e-mail, por favor. Tem aqui, primeiro ponto, a leitura sobre esse assunto na apostila. As páginas estão especificadas lá no começo da aula. E em seguida, pula lá para as páginas 609 e 610, localize lá o setor praticando e resolva as questões 1, 2 e 5. Tá certo? Tchutchucos, então forte abraço, bons estudos e qualquer problema me procure lá no Google Classroom. Beleza? Tchau, tchau.